Ei. Quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou, juntamente com todos os seus utensílios. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram ofertas, ofereram-se as dádivas ao Senhor: 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: eu aceite as ofertas deles para que sejam usadas no trabalho da tenda do encontro, entregue-as aos levitas, conforme exigir o trabalho de cada homem. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, conforme exigia o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Logo mais aos cotitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Quando o altar foi ungido, os líderes trouxeram as suas ofertas para a dedicação do altar e as apresentaram diante dele, pois o Senhor tinha dito a Moisés: cada dia um líder deverá trazer a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Quero uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Natanel, filho de Zoar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e líder de Zebulon, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Hoje uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Natanel, filho de Zoar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon, líder de Zebulon, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Tens um bode como oferta pelo pecado, peso um bode, 2 bois, 5 bodes, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon.
filho de Cedé e líder de Ruben, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas. Ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto. Teve um bode como oferta pelo pecado, tronchinho e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisu, filho de Cedé. Quinto dia, Selumiel, filho de Zurizadai e líder de Simeão, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas. Ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. De ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Tu és um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano como holocausto. Sempre de um bode como oferta pelo pecado, trojinho e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadé. No sexto dia, Eliasaf, filho de Irel e líder de Gade, trouxe sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas. Ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, cheia de novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano tão por holocausto. Oh, yeah. Yeah. E corde um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto. Yeah. Yeah. Um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. E essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 7º dia, Elisama, filho de Amiúde, líder de Efraim, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas. Ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto. Toda igreja um bode como oferta pelo pecado. Olhei 2 bodes, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para
para serem oferecidos, benefício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. O oitavo dia, Gamaliel, filho de Pedazur e líder de Manassés, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Hoje é de um bode como oferta pelo pecado. 2 bodes, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedaz, de 9º dia Abidã, filho de Didoni, líder de Benjamim, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Hoje de um bode como oferta pelo pecado. Houve 2 bodes, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gideoni. E o 10º dia, Ezer, filho de Amizadai e líder de Dan, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. No novilho um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Num bode como oferta pelo pecado. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagel, filho de Ocrã e líder de Azer, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. E um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Depois de um bode como oferta pelo pecado. Em 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para ser oferecido como sacrifício de comunhão. No 12º dia, Aira, filho de Enã e líder de Naftali, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato
260 gramas e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas. Ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo. Uma oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Ocorre um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Eu perdi um bode como oferta pelo pecado. Em 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para ser oferecidos como sacrifício de comunhão. Essas foram as ofertas dos líderes israelitas para a dedicação do altar. Quando este foi ungido, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata para as aspersões e 12 vasilhas de ouro. De peças de prata pesava 28 quilos e 800 gramas, com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesavam cada uma 120 gramas, com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 1 quilo e 440 gramas, o total de animais oferecidos em holocausto. Foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, juntamente com as ofertas de cereal. 12 bodes foram trazidos para oferta pelo pecado e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos ao sacrifício de comunhão. 4 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Foram essas as ofertas trazidas para a dedicação do altar, depois que esse foi ungido. Quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos 2 querubins, de cima da tampa da arca da aliança. Era assim que o Senhor falava com ele.